Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Então, a aula de hoje eu vou fazer o seguinte, vai ser uma aula um pouco diferente, eu não vou estar passando um vídeo primeiro e depois fazendo uma aula escrita. O que eu vou fazer ao invés disso vai ser fazer a aula inteira assim, em situação síncrona, porque, na verdade, o que acontece é que a aula de hoje, a parte de teoria, no fundo, é ensinar vocês vários truques de integração, literalmente truques, macetes, espertezas, o que quer que vocês queiram chamar. Então, não é uma coisa assim tão teórica, é uma coisa que se baseia basicamente em exemplos, né? Então, por isso eu vou fazer essa aula. E como tem muito material, eu achei melhor, eu achei que essa configuração funcionava melhor para a aula de hoje. Tá bom? Então, eu estou gravando e essa gravação vai ter duas partes também, só que ao invés de estar dividido tanto em exemplos, exercícios e parte teórica, eu vou fazer um intervalo no meio, sim, mas eu vou dividir isso daqui em a parte de integrais trigonométricas e depois a segunda sessão, que é substituições integrais por substituição trigonométrica. Tá bom? Então, quem quiser falar já pode desemudecer o seu microfone, mas saiba que está sendo gravada essa aula e que eu vou estar colocando no YouTube a gravação, os vídeos. Tá bem? Isso aqui também está sendo transmitido por YouTube Live, pelo stream. Tá bom? Então, vamos começar. Eu vou botar o spotlight na nossa folha de papel, nosso quadro, né? E a gente vai tocar para frente. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Essa primeira parte integrais trigonométricas. E isso aqui é baseado em material da seção 7.2 do livro do Stuart. Tá? Então, como eu disse, esse material aqui, essa aula consiste de uma aula de truques e espertezas. Tá? E o mais importante aqui é a gente aprender a usar as identidades trigonométricas. Então, lembrando que o nosso objetivo aqui é estar somando aqui ao nosso arsenal de métodos de integração para a gente conseguir calcular integrais cada vez mais complicadas e úteis. Tá? Ok, então vamos começar com um exemplo básico aqui, importante, tá? Que é o seguinte, né? Digamos que a gente queira calcular, só para vocês terem uma noção de onde é que está o buraco aqui, onde é que está o gatilho. Suponha que eu queira calcular a integral do cosseno ao cubo de x dx. Então, é uma integral indefinida que eu estou procurando, ou seja, uma primitiva mais uma constante. Então, qual é o truque que se usa? O truque que se usa é você separar, no caso do cosseno ao cubo, eu separo um dos cossenos de x, e aí depois eu uso uma identidade trigonométrica que cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. E a partir desse momento eu posso fazer uma substituição comum
a substituição U igual ao seno de x, du é cosseno de x dx. E aí, essa integral que eu estou calculando vira uma integral que, de fato, eu sei calcular, uma integral mais simples, que é a integral de 1 menos u ao quadrado du. O seno ao quadrado vira u ao quadrado, isso aqui é 1 menos u ao quadrado, e isso daqui é du. Essa eu sei calcular, é u menos u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Uma primitiva básica é u menos u ao cubo sobre 3. Tá? Mas como isso aqui é uma integral indefinida e eu quero uma resposta em termos de x, eu quero uma função cuja derivada seja cosseno ao cubo de x, e não 1 menos u ao quadrado, eu desfaço a minha substituição, escrevendo isso como seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais constante. Ok. Tendo aprendido a calcular esta integral daqui, vamos ser ousados e vamos tentar aprender a calcular a integral de potências do seno vezes potências do cosseno de x. Tá? Então, o truque, e aqui é que está a parte teórica, né, dessa aula, o truque aqui depende da relação entre m e n. Nesse exemplo aqui, eu tinha m igual a 0 e n era ímpar. Tá? E eu vejo que se eu tivesse aqui qualquer potência do seno de x, eu ia conseguir resolver o problema usando o mesmo tipo de truque. Por quê? Porque a hora que eu fizesse a substituição u igual a seno de x, eu só ia estar aumentando o tamanho desse polinômio para integrar. E polinômio é uma coisa que eu sei integrar muito facilmente. Então, se n é ímpar e m é qualquer coisa, beleza, eu sei o que fazer. Da mesma maneira, se o m for ímpar e o n for qualquer coisa, eu vou poder repetir essa brincadeira daqui, só que ao contrário, eu vou estar substituindo potências de senos por potências de cossenos, por polinômios envolvendo cossenos, e eu vou estar separando um seno de x dx e fazendo a substituição u igual a cosseno de x, du é menos seno de x dx. Tá? Então, a única coisa que eu não sei o que fazer é quando ambos são pares. Então, vamos ver como é que é a regra. A regra ou a sugestão é assim. Se m ou se n for ímpar, use a identidade cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, tá? E substituição e a regra de substituição. Se agora m e n forem pares, então aqui é basta que um dos dois seja ímpar. Claro, os dois podem ser ímpares também, mas está contido na m ou n ímpar. Um desses expoentes for ímpar, esse método aqui, esse truque já dá certo. Se nenhum deles é ímpar, é o caso em que os dois são pares. Então, a gente usa as fórmulas de ângulo metade. Que o que essas fórmulas fazem é que elas reduzem o expoente pela metade, de modo que o que era par
eventualmente pode virar eventualmente um número ímpar. Pode ser 2 vezes um número ímpar. Se não for, se ainda for par, você reduz novamente. Bom, a melhor maneira de explicar isso aqui é através de exemplos. Então, vamos ver alguns exemplos. E é por essa necessidade de estar intercalando a teoria com exemplos é que eu resolvi fazer a aula assim, totalmente síncrona, na aula de hoje. Mas eu vou estar postando todo esse material aqui no formato assíncrono dos vídeos no YouTube. Então, vamos ver uns exemplos. Primeiro, nós já vimos o caso, o que acontecia quando eu integrava cosseno ao cubo de x. Tá? Eu não vou fazer o seno ao cubo de x, porque dá na mesma. É o mesmo tipo de ideia. O que eu vou fazer agora é o que acontece quando ambos seno e cosseno, as potências de seno e de cosseno, são pares. Tá? Então, digamos que eu queira calcular, por exemplo, uma integral indefinida. Quem sabe calcular a integral indefinida sabe calcular a integral definida, né, gente? Então, basta a gente aprender as integrais indefinidas. Vamos tentar calcular a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Então, a integral do cosseno ao quadrado de x dx é o caso em que m é igual a 0 e n é igual a 2. Então, tanto m quanto n, ambos são pares. Tá? Okay. O que eu faço? O que é a fórmula de ângulo metade? Então, lembra que você tem aquelas fórmulas que dizem que o cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Certo? Bem, daqui a gente tira o seguinte. Se eu fizer a substituição cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado, eu tenho essa expressão. Que isso aqui é 1 menos 2 seno ao quadrado, porque cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, e aqui tem outro menos seno ao quadrado, então tem menos 2 vezes o seno ao quadrado. Ou eu posso exprimir isso como sendo cosseno ao quadrado menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí vai ficar cosseno ao quadrado menos 1 mais cosseno ao quadrado. Você vai ter 2 cossenos ao quadrado menos 1. Dessas duas expressões, aliás, essas três expressões, tá? Todas elas dizem a mesma coisa, nós concluímos que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, invertendo primeiro esta igualdade daqui, expressando seno ao quadrado em termos do cosseno de 2x, ou cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Para o cálculo da integral do cosseno ao quadrado de x, a expressão que é útil é essa daqui. Cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x. E o que você vê é que isso aqui faz com que você caia de um expoente par de cosseno para um expoente ímpar de cosseno. Por quê? Porque 2 é 2 vezes 1, é 2 vezes um número ímpar. Então, a nossa integral que a gente queria calcular é a integral substituída pela integral de 1 mais
cosseno de 2x dividido por 2 dx, que é uma integral muito mais simples de calcular, porque quando chega aqui eu faço a substituição u igual a 2x, du é 2 dx, e eu reescrevo essa integral como sendo 1 meio, dx é du sobre 2, 1 mais cosseno de u du. Ou seja, um quarto. Procura-se uma função cuja derivada seja 1 mais cosseno de u. Essa função é u mais o seno de u. Mais a famosa constante. E agora a gente desfaz a substituição. Faz u igual a 2x. Então, isso aqui é 1 quarto de 2x mais o seno de 2x mais constante. Ou seja, x sobre 2 mais seno de 2x, tudo isso dividido por 4, desculpa. Quase que eu erro. 4 mais constante. Ok? Se eu tivesse no lugar do cosseno ao quadrado, se eu tivesse querendo calcular a integral do cosseno à quarta, o que eu iria fazer? Eu iria escrever cosseno à quarta de x como sendo cosseno ao quadrado de x ao quadrado, que é 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto, é 1 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de 2x sobre 4, mais 2 vezes o cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá cosseno ao quadrado de 2x. Perdão. Eu estou dizendo, não, isso aqui não é o quadrado, não, perdão. Só cosseno de 2x. Tá. Quando chega aqui, ainda tem uma potência par do cosseno ao quadrado. Por quê? Porque 4 não é 2 vezes um número ímpar, é 2 vezes um número par. Então, quando você faz essa primeira redução, você ainda está encalacrado. Aqui. Tá? Então, o que você faz? Substitui de novo. Cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Então, isso aqui é 1 quarto de 1 mais cosseno de 4x sobre 2 mais cosseno de 2x. O que você ganha no final das contas? 1 quarto mais. Vamos puxar esse cosseno de 2x mais para frente. Cosseno de 2x mais esse 2 cai aqui para baixo. Você fica com 1 mais cosseno de 4x sobre 8. Ou seja, você pegou o seu cosseno de 4x, cosseno à quarta de x, que você não sabia o que fazer com ele, e você escreveu ele, reescreveu essa expressão usando identidades trigonométricas, numa forma que facilita o cálculo da integral. Porque a integral dessa expressão aqui você sabe calcular. Você vai ganhar x sobre 4, você vai ganhar seno de 2x sobre 2, tá? E aqui você vai ganhar mais x sobre 8, mais seno de 4x sobre 16.
desculpa, sobre 32. Tá? Em outras palavras, e mais a constante. Então, essa expressão aqui você sabe calcular. Então, o objetivo de usar a fórmula do ângulo metade é transformar isso numa integral ou no integrando, tal que você saiba calcular a primitiva dele. Ótimo. Que outros tipos de integrais trigonométricas que aparecem, que surgem, e para as quais as identidades trigonométricas seriam úteis? Tá? Então, outro tipo de integral trigonométrica que aparece são integrais envolvendo tangentes e secantes. Tangente de x à potência m, secante de x à potência n. Tá? Bom, como com senos e cossenos, tem os casos fáceis e depois tem os casos bastante mais complicados. Os casos mais complicados são bem mais complicados do que meramente com senos e cossenos. Então, o que são os casos fáceis? São os casos em que m é ímpar, tá? E n é qualquer número maior ou igual a 1. Ou, e aí nesse caso, se n é maior ou igual a 1, então tem pelo menos uma secante de x aqui, tem um fator de secante de x aqui, e se o m é ímpar, é porque você tem um fator, você pode puxar um fator de tangente de x, o que sobra vai ser par, tá? Vai ser um expoente par, então você vai ter um termo do tipo tangente de x vezes secante de x dx, e o que sobra no que sobra você usa a identidade trigonométrica secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Novamente, isso daqui é algo que é melhor exemplificado com uma instância específica, que eu vou fazer para vocês. Mas nós estamos discutindo os casos fáceis. Então, esse aqui é um caso fácil de lidar. Outro caso fácil de lidar é o caso em que n é par e m é qualquer coisa e maior ou igual a 2. Tá? Então, nesse caso, se o n é par e é maior ou igual a 2, é porque tem pelo menos um fator aqui do tipo tangente ao quadrado de x dx. Meu santo. Do tipo, desculpa, secante ao quadrado de x dx. É isso que eu queria dizer. Vezes uma outra coisa. Para essa outra coisa, a gente usa novamente a identidade trigonométrica tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então, a gente vai transformar tudo em termos envolvendo tangente de x, tá? E aí depois vai fazer a substituição. U igual a tangente de x, du é secante ao quadrado de x dx. Aqui a gente vai estar fazendo a substituição. U igual a secante de x, du é tangente vezes secante. E aqui a substituição vai ser o contrário. U é tangente, du é secante ao quadrado de x dx. Tá. Bom, antes de eu ir adiante, eu gostaria de frisar quais são os casos que a gente não listou aqui, que são os casos difíceis.
Então, quando é que o caso é difícil? Primeiro, você pode reparar que em nenhum desses casos está tratado o caso em que n é igual a zero, ou seja, em que você tem apenas potências de tangente de x. Tá? E o caso n igual a zero se divide em m ímpar e m par. O outro caso que não está lidado, tá, é o caso em que m é par e n é ímpar. Tá? Então, m é ímpar, está lidado aqui, e n é qualquer coisa a partir de 1. Tá? M par e n qualquer coisa só está lidado se o m for par, isso aqui é isso, se o m for par e o n também for par. Tá? E maior ou igual a 2. Mas se o m for par e o n for ímpar, não está lidado. Tá? Então, esses são os casos que não estão lidados aqui, não estão elencados aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser um exemplo neste caso e um exemplo neste caso, nos casos fáceis. E aí depois nós vamos tratar de exemplos aqui nos casos difíceis. Vamos cobrir todo tipo de exemplo? Não. A gente vai cobrir os exemplos, alguns exemplos que a gente consegue dar conta e que vão estar aqui para ilustrar os truques e as espertezas. Então, vamos lá. Bom, então vamos ver exemplos. Este caso primeiro, m é ímpar e n é maior ou igual a 1. Tá? Então, você tem, por exemplo, o caso de... Espera aí. Qual que eu quero fazer aqui? M é ímpar. Vamos dizer tangente ao cubo de x e n é maior ou igual a 1. N é qualquer coisa maior ou igual a 1. Então, vamos botar secante de x. O que eu faço nesse caso? Então, de acordo com... Aqui eu verifico que a potência da tangente é ímpar, é 3, tá? E a potência da secante é 1, e, portanto, é maior ou igual a 1. Então, a ideia é puxar uma tangente vezes secante vezes dx, ou seja, reescrever esse integrando como tangente ao quadrado de x, tangente de x, secante de x, dx. Aí depois, em seguida, usar a identidade aqui, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, que, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, nesse caso eu quero usar tangente ao quadrado, é 1 menos secante ao quadrado, porque eu vou querer fazer a substituição o igual a secante. Então, eu vou reescrever isso como sendo secante ao quadrado de x menos 1, tangente de x, secante de x, dx. Ok. Agora eu faço aquela substituição. U é secante de x, du é tangente de x, secante de x, dx. E aí essa integral vira a integral de u ao quadrado menos 1 du. Ou seja, u ao cubo sobre 3 menos u mais constante. Ou seja, desfaz a substituição, secante de x ao cubo sobre 3 menos secante de x mais constante. Se ao invés de um expoente 1
de secante, se eu tivesse o expoente 2 de secante, o que eu iria fazer? Eu teria aqui secante ao quadrado de x dx. Tá? Então, de novo, eu ia puxar uma das secantes para cá com uma das tangentes, tá? Fica tangente vezes secante, e aí eu teria aqui ainda um termo com uma secante de x vezes tangente ao quadrado. Então, quando eu fizesse a substituição u igual a secante de x, ao invés de u ao quadrado menos 1 du, eu teria u ao quadrado menos 1 vezes u du. Tá? E se ao invés de tangente ao cubo, eu tivesse tangente à quinta? Tangente à quinta, eu iria puxar uma das tangentes, juntava com essa secante, fica com tangente vezes secante dx, e ia sobrar tangente à quarta, que é tangente ao quadrado. Bom, eu acho que vocês já entenderam como é que funciona o esquema, eu só fico ganhando mais e mais polinômios na variável secante de x. Que depois de fazer a substituição, u igual a secante de x, vira o cálculo da integral de um polinômio, que sempre é fácil. A gente sempre sabe fazer. Tá? Ok. Então, isso aqui lida com um exemplo neste caso. E o exemplo neste caso? N é par agora, o expoente da secante é par e maior ou igual a 2. O expoente da tangente é qualquer coisa. Então, vejamos o que fazer neste caso. Então, eu quero saber o que fazer no caso em que o expoente da secante é par, digamos, secante à quarta de x, tá? E o expoente da tangente é qualquer coisa que eu queira. Tá? Vamos dizer, tangente à quinta de x, por exemplo, qualquer coisa. Para não cair nesse caso aqui, que eu tenho m ímpar, então vamos dizer que seja tangente à sexta. Pronto. Os dois são pares. E o expoente da secante é maior ou igual a 2. Então, a ideia, de acordo com essa tabelinha aqui, é separar dois fatores de secante, juntar com dx, tá? E depois fazer a substituição tangente ao quadrado. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. Então, eu vou fazer tangente à sexta de x, secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x dx. E agora, escrever tudo em termos de tangentes, mantendo aqui esse secante ao quadrado. Então, eu fico com tangente à sexta, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado dx. Agora, a gente faz a substituição, u é igual a tangente de x, du é secante ao quadrado de x dx. E com essa substituição, a gente fica tendo que calcular uma primitiva de u à sexta, 1 mais u ao quadrado du. Isso é fácil, porque isso aqui é u à sexta, uma primitiva de u à sexta, que é u à sétima sobre 7, mais uma primitiva de u elevado à potência 8. É u à potência 9 sobre 9, mais uma constante. Desfaz a substituição, você ganhou tangente de x à potência 7 sobre 7, mais tangente de x à potência 9 sobre 9, mais c. Ok, gente? Então, isso aí a gente aprendeu a lidar com o que a gente ia chamar de casos fáceis. Vamos olhar agora para os casos difíceis.
Ok. Então, vamos fazer primeiro o caso n igual a 0, m ímpar, m par. Tá? Bom, n igual a 0 e m ímpar é relativamente fácil. Tá? Então, por exemplo, é o caso de tangente de x ao cubo. Então, tangente de x ao cubo, eu posso reescrever como sendo tangente de x vezes tangente ao quadrado de x, e tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1 dx. Então, aqui eu substituí o expoente tangente ao quadrado, a potência tangente ao quadrado, por secante ao quadrado menos 1, usando uma identidade trigonométrica. Então, eu fiquei com tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx menos tangente de x dx, para calcular a integral. Essa daqui é fácil, você faz a substituição u igual a tangente de x, du é secante ao quadrado de x dx. Então, você reescreve a primeira integral como sendo a integral de u du menos a integral da tangente de x. Essa primeira integral é uma integral de um polinômio, você ganhou u ao quadrado sobre 2 menos a integral da tangente. E aí desfaz a substituição. Tangente ao quadrado de x sobre 2 mais constante menos a integral da tangente. Agora, quanto à integral da tangente, está na hora da gente reescrever a tangente como seno de x sobre cosseno de x. E agora aqui a gente vai fazer a substituição. U é cosseno de x, du é menos seno de x dx. De modo que a gente fica com tangente ao quadrado de x sobre 2 mais c. Esse menos seno de x dx é o du. Tá? Então, você fica com mais a integral de du sobre u. Observe que eu estou chamando de u aqui, mas esse u não tem nada a ver com este u daqui. Essa integral aqui é o log do módulo de u. Então, o que você ganhou no final? Tangente ao quadrado de x sobre 2 mais log do módulo de u, que eu já desfaço a substituição, porque agora eu já estou escolada, mais uma constante. E observe que aqui eu não preciso juntar mais uma constante 1, mais uma constante 2, porque a constante é arbitrária. Tá? Então, isso aqui lida com o caso m ímpar. Se o m for par, por exemplo, se eu quiser calcular a integral da tangente ao quadrado de x, tá? Ainda lidando com o caso n igual a 0. Então, digamos que eu queira agora calcular, então eu tenho ainda n igual a 0, m par. M é a potência da tangente, n é a potência da secante. Então, eu quero olhar para tangente ao quadrado de x dx. Então, eu vou reescrever isso daqui usando identidades trigonométricas, que é tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de x menos 1.
dx. Isso aqui é a integral da secante ao quadrado de x dx menos a integral de 1 dx. Qual a função cuja derivada é a secante ao quadrado? É a tangente ao quadrado. É a tangente de x, a gente já sabe disso. Quem é uma primitiva de dx é x. Então, está aqui. E se aqui fosse a tangente à quarta de x? Se fosse tangente à quarta de x, eu iria substituir tangente à quarta por tangente ao quadrado vezes tangente ao quadrado. Eu iria escrever a tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1. Eu ia reduzir a integral a tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado, que eu já sei calcular, e menos tangente ao quadrado, que eu acabei de aprender a calcular aqui. Tá? Ok, então isso lida com n igual a 0, m par ou m ímpar. Tá? O último caso que a gente não sabia lidar era o caso m par e n ímpar. Expoente da tangente é par, expoente da secante é ímpar. Então, vamos ver o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, que é o exemplo... o que eu quero aqui? M par n ímpar. Eu quero tangente de x ao quadrado, secante de x ao cubo. O que eu faço num caso desses? M é par, n é ímpar. Tá? Sim, uma possibilidade aqui é fazer assim, é reescrever isso aqui como tangente ao quadrado de x vezes secante ao cubo é secante ao quadrado vezes secante. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado mais 1. Ok, então eu reduzi isso daqui a tangente de x à quarta, secante de x dx, mais tangente de x ao quadrado, secante de x dx. Ok. Tangente de x à quarta, você pode escrever como... Deixa eu pensar. Aqui é tangente... eu posso, no final das contas, transformar isso numa integral que tem apenas a secante, porque isso aqui vai ser secante ao quadrado de x menos 1 vezes secante de x mais secante ao quadrado de x menos 1, de novo, vezes secante de x.
Então, o que eu estou realmente interessada em saber é o que eu faço quando m é igual a 0 e n é ímpar. Tá? Então, eu transformei essa integral aqui numa integral que tem secante ao cubo de x, aqui, menos secante de x. Aqui eu tenho mais secante ao cubo de x, 2, e tem menos secante de x, menos 2 vezes a integral da secante de x dx. Bom. Professora. Sim. Licença. Sim. Na primeira integral de secante ao quadrado de x menos 1, não seria secante ao quadrado de x menos 1 tudo isso ao quadrado? Onde é que porque a tangente é a quarta, né? Desculpa, perdão, isso aqui é ao quadrado, tá certo. Então, isso aqui está errado. Perdão. Bom, mas o que fica aqui é o seguinte. Então, precisamos saber calcular o caso m igual a 0 e n qualquer. É isso que a gente aprendeu. Tá? M igual a 0 e n qualquer. A dificuldade que a gente tem é n qualquer e ímpar. Tá? Porque se n for qualquer e par, tá? Se n for qualquer e n for par, aí a gente tem a seguinte possibilidade. N igual a 0 é fácil, m igual a 0, n igual a 0 é fácil. N igual a 2, m igual a 0 também é fácil, que é a integral da secante ao quadrado, que dá tangente. Tá? E m igual a 0 e n par, um número maior ou igual a 2, o que você faz? Você substitui, você guarda um secante ao quadrado de x dx, e o resto você expressa em termos da tangente de x e reduz ao caso de integral de um polinômio. Então, o que a gente realmente tem alguma dificuldade em fazer, em calcular, é o caso, então, n par OK. Tá? O que a gente realmente tem alguma dificuldade é de entender como é que a gente calcula a integral de termos envolvendo apenas expoentes de secante, em que a potência da secante é ímpar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou olhar para o caso, por exemplo, da secante ao cubo de x dx. Vamos olhar para este caso especial. Se for só a secante, isso aqui está na tabela, tá? Que é a ln da secante mais tangente. Então, por isso eu estou começando direto com n igual a 3. O que eu faço nesse caso? Eu vou exprimir isso daqui, a secante ao quadrado, eu vou exprimir como 1 mais tangente ao quadrado. Aliás, desculpa, não. O mais fácil é fazer isso aqui por partes. Isso aqui eu vou escrever como secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Tá? Aí eu lembro que a secante ao quadrado é a derivada da tangente. Tá? E a derivada da secante é a tangente vezes a secante. Tá? Então, eu vou integrar por partes. Tá? Em que eu vou chamar secante ao quadrado de x dx, eu vou chamar de dv, e eu vou chamar secante de x de u. Então, isso aqui vai ser menos u', que está aqui, tangente vezes secante, vezes v, vezes tangente, mais u vezes v. Está aqui o meu v e está aqui o meu u. Secante de x, tangente de x, mais constante. Ok?
E agora... agora o que eu posso fazer é escrever a tangente ao quadrado, tá? Como sendo secante ao quadrado menos 1, e eu vou ficar com menos secante ao cubo, que eu passo para o lado esquerdo. Então, no final, eu fiquei com o seguinte. Então, continuando, isso aqui vira menos tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1, vezes secante de x, mais secante x tangente de x, mais c. Ou seja, menos secante ao cubo de x, mais secante de x, mais secante de x, tangente de x, mais c. Em suma, eu comecei com a integral da secante ao cubo. E eu reescrevi essa integral como sendo menos a integral da própria secante ao cubo de x, mais a integral da secante de x, mais a secante de x vezes a tangente de x, mais c. Passa este termo para o lado esquerdo. Eu fico com 2 vezes a integral da secante ao cubo igual a esta soma daqui. Como eu disse, a integral da secante está numa tabela. Então, a integral da secante ao cubo de x vai ser metade de esse termo daqui que está na tabela, que é o ln da secante, mais a tangente, mais a secante vezes a tangente, mais c. Ok? Bom, não dá para fazer, evidentemente, todos os tipos de exemplos possíveis, mas isso aqui, a ideia é ilustrar, sabe, o tipo de dificuldade que vocês podem estar enfrentando. Ok. Bom, fora esse tipo de integral trigonométrica que a gente viu, um outro tipo de integral trigonométrica que aparece com alguma frequência, tá, são integrais do seguinte, de funções envolvendo produtos de senos e cossenos, em que são senos e cossenos não de x, mas de m vezes x, de um certo número vezes x, e cosseno de outro número vezes x. Então, nós estamos olhando para seno de nx, cosseno de mx, aliás, mx, nx. Nós estamos olhando para seno de mx vezes seno de nx e cosseno de mx, cosseno de nx. Quais são os macetes para calcular integrais de expressões desse tipo? A ideia é usar as fórmulas ou as identidades de soma e diferença de ângulos. Tá? Então, vamos lembrar como é que isso funciona. Lembre que, se eu quero calcular o seno
da soma de dois ângulos, isso aqui é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E se eu quero calcular o seno da diferença de dois ângulos, o seno da diferença é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Isso significa que se eu quero olhar para o produto de senos e cossenos, seno A cosseno B, eu posso escrever seno A cosseno B como seno de A menos B mais seno de A mais B sobre 2. Analogamente, eu vou usar esta fórmula daqui. E analogamente, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B é o cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B é o cosseno de A menos B. Isso aqui nos leva a cosseno A cosseno B é cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B sobre 2. Tá? E seno de A, seno de B é igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B sobre 2. Então, essas fórmulas daqui, todas, são usadas para calcular integrais envolvendo produtos de senos de mx, cosseno de nx, seno de mx, seno de nx e cosseno de mx, cosseno de nx. De que maneira? Vamos ver uns exemplos rapidinhos. Digamos que eu queira calcular a integral do seno de 3x vezes o seno de 2x. Eu vou usar essa fórmula daqui para exprimir o seno de 2x vezes o seno de 2x, seno de 3x vezes o seno de 2x, em termos de cossenos de diferenças de cossenos. Então, eu vou chamar 3 de A, 2 de B, 3 menos 2 é 1. Então, isso aqui é cosseno de x menos cosseno de 5x sobre 2. E agora está muito mais fácil. Integral do cosseno de x sobre 2 é direto, seno de x sobre 2, menos cosseno de 5x, eu faço a substituição, 5x é igual a u, du é 5dx. Então, isso aqui vai ficar menos 1/5 de 1/2, que é 1/10, tá? Da integral do cosseno de u, ou seja, seno de u, que é 5x mais uma constante. Sim, eu fiz essa conta de cabeça, vocês podem fazer essa conta com calma. Tá? Mas o ponto é ilustrar como é que você usa essas fórmulas de somas e diferenças de ângulos para reexprimir expressões não lineares complicadas envolvendo senos e cossenos. Tá? Bom, gente, vamos fazer um breve intervalo agora e voltar, então, são 2h08, vamos voltar às 2h18, daqui a 10 minutos, tá?
Vamos voltar às 2h20, pronto, acho que é mais fácil. A gente volta às 2h20 para falar sobre integrais por substituição trigonométrica.